Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Vamos de Vendas, um podcast que foi feito para juntar visionários como vocês a um time de vendas de elite. Esse podcast é um oferecimento da Zorro CRM, um software para você fazer controle das suas vendas que tem inteligência artificial, automação, integração com WhatsApp, dashboard, tudo que você pode imaginar e ainda tem a implementação em um dos custos mais acessíveis do mercado. Para saber mais, acessa zorro.com/CRM. E para você que não me conhece, esse é um dos nossos primeiros episódios, eu me chamo Marcelo Pereira. Eu sou professor e consultor de vendas e agora também host desse podcast, onde a gente vai receber pessoas que estão no campo de batalha, que estão no dia a dia implementando e crescendo negócios, e a gente vai tentar buscar o máximo possível de informação para que você consiga crescer o seu negócio. Esse é o nosso jogo. Quando a gente vai implementar um processo novo, fazer qualquer coisa nova, ir na academia, tentar acordar mais cedo, introduzir uma tecnologia nova no ambiente de vendas, a gente enfrenta desafios, resistências, como qualquer outro negócio. E é sobre essas dificuldades e, claro, os benefícios que estão associados que a gente vai falar hoje. E para contribuir com essa troca de ideias e trazer os principais aprendizados, a gente trouxe uma dupla de peso, literalmente uma dupla de peso. Fábio e Helder, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer já a presença de vocês e não vou ousar definir ou apresentar vocês, vou pedir para que vocês mesmos se apresentem, por favor, sejam muito bem-vindos. Sou Fábio Paz, eu sou gestor de operações e performance comercial. Trabalho no consórcio Embracon e estou com a Embracon já faz uns 15 anos em implementação e gestão de CRMs. Uau, pouco tempo. Pouquinho. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você, Marcelo, né? E meu nome é Helder Oliveira, sou gerente de Martech na empresa, na Embracon, trabalho com o Fábio Paz. Juntos a gente tem um desafio ali de trazer mais tecnologia para a área comercial e ajudar, né, a crescer e a vender mais. Com certeza. A gente já estava aqui conversando e o desafio de vocês, a gente meio que pontuou um pouco, não é um desafio pequeno, é desafio de gente grande, os números são grandes, a operação é muito grande. E você falou um termo, você é gerente de Martech. Isso. E aí isso provavelmente não é um termo ou um cargo que todas as empresas têm, para começar, e que muita gente nem vai entender muito bem o que é. Sim. Assim como outros, o próprio CRM. Eu queria que vocês contextualizassem para a audiência o que é esse tal desse CRM. E claro, pode começar pelo Martech e depois a gente navega lá para o CRM, para que a gente, digamos assim, fique na mesma página com a audiência. Perfeito, muito legal. Bom, vou começar aqui, Fábio. Vontade de completar, tá? Pode começar. Bom, Martech na Embracon hoje é uma área de tecnologia voltada específica para a área comercial. Então, meu desafio é desenvolver ferramentas para ajudar e apoiar a nossa área de vendas. Seja a implementação de um CRM, no caso da Zorro, né, que a gente trabalha, seja numa captação de lead, seja no desenvolvimento web, alguma integração. É justamente para a gente dar velocidade, né, e deixar que a área comercial para que não perca nenhum negócio. Esse é o nosso propósito. Por isso que é Martech, marketing e tecnologia juntos. Uau, legal. Perfeito, né? Bom, falar sobre CRM para mim, a primeira coisa que me lembra, né, e o que a gente faz é planejamento, né? A gente precisa ter uma rotina, a gente precisa ter um processo, né? Então, a Embracon ela vem trabalhando bastante tempo, somos uma empresa aí que tem mais de 35 anos de mercado, com uma grande experiência aí. A gente só faz consórcio, então a gente tem essa especialização em fazer consórcios, né, em realizar sonhos, e a gente precisava, né, ter essa amplitude, né, essa gestão da área comercial. E foi aí que a gente começou a procurar um CRM, né, para a gente ter essa gestão comercial visível para a parte da governança da empresa. Se eu bem entendi, então, na sua visão, e eu já perguntei isso para um monte de gente, tá? Você pode ficar tranquilo. Legal. CRM é processo. Sim. É essa jornada, digamos assim, esse espaço. Tem gente que vai achar que é ferramenta, tem gente que vai achar que é cultura, e a gente vai aprofundando aqui no que é e, claro, nos benefícios. Fábio. Perfeito. Vou fazer uma brincadeira, né? O vendedor e o gestor desse vendedor, ele precisa fazer esse controle, essa gestão, nem que seja com papel de pão. Com certeza. Se o cara ele tem um mínimo conceito processual que ele precisa fazer a gestão dele, não importa. Porque aí tem uma brincadeira, não sei se você sabe o que é isso aqui, ó.
Sabe o que é isso aqui? Eu não sei, é um cigarro eletrônico? Não. Um vape novo? Eu achei que fosse. Assim, a minha esposa sabia que eu vinha pra Ilha da Magia, né? Aham. Aí ela falou, pá, É um GPS? deixa eu colocar um chip em você que dali do hotel e do evento Meu você Deus. não some, né? É brincadeira. Na verdade, isso aqui é porque eu sou doce demais e eu preciso me controlar. Sou entendi, diabético já entendi. faz uns 27 anos. Entendi. E eu faço essa alusão porque, assim, hoje eu pego meu smartphone, eu encosto aqui e eu sei como é que tá a minha glicose. Eu sei se eu preciso tomar insulina, ou eu sei se eu preciso comer. Então eu tenho um controle, eu tenho uma gestão sobre isso. Só que isso aqui sozinho não faz nada. Então a gente tem que falar de pessoas. Se eu não tiver o meu controle, isso aqui me ajuda a controlar, mas se eu não tiver a minha educação, o meu foco, isso aqui não vai adiantar nada. Entendi. E o CRM, eu faço essa brincadeira nas filiais porque é a mesma coisa. Você tem uma visibilidade melhor, você sabe o que está acontecendo em todos os estágios do funil. O vendedor se preocupa em vender e não ficar mandando e-mail porque a gente tem automação. Ele não se preocupa em colocar a tarefa dele na agenda porque a tarefa está no CRM e vai alertá-lo, e vai notificá-lo, e vai notificar o cliente, e vai notificar o gestor. Então a gente tem uma automação processual basicamente de tudo. Isso ajuda bastante, mas se ele não fizer o papel, aí não adianta nada. Eu acho que o que vocês, pelo que eu entendi, e aí eu estou tentando simplificar o máximo possível, a gente vai fazer nesse programa acho que a navegação é a melhor analogia, né? Porque vai ter hora que a gente vai um pouco mais profundo, tem hora que a gente vai superficializar, se é que esse termo existe, um pouco mais, para que todo mundo consiga compreender e, mais do que isso, consiga aplicar também os conceitos e da experiência de vocês, né? Vocês começaram se apresentando, 15 anos de experiência, depois uma experiência em Martech, que é uma área que é uma junção de duas, que está crescendo pra caramba, mas que talvez nem todo mundo esteja na mesma página. E também nem todo mundo está na mesma página com relação a como colocar as informações no sistema. Porque se ele é processo e ele também é informação, a hora que essas duas coisas se juntam, está numa pessoa colocando as informações ali. Como é que é isso para vocês no dia a dia? E como que a qualidade desses dados, né, influencia no resultado? Porque o time de vocês não é pequeno. Não é pequeno. Acho assim, ó, começando pela implementação e consórcio, sem divulgar minha idade aí, mas na minha época era no papel. Sempre Sim. foi no papel. Pastinha embaixo do braço, porta a porta, e aí eu faço a prospecção de novos clientes, a venda, tudo no papel. Só que essa cultura não tinha mudado ainda. E aí quando você diz não tinha mudado, de quanto tempo? Contextualiza um pouco para eu... Porque eu conheço esse vendedor de consórcio da pasta ainda. Sim. Não, eu continuava. Eu diria até ali no início da pandemia. Era muito assim. A gente estava num sistema híbrido. A nossa venda já era totalmente digital, mas o cara ainda queria o papel. O cliente também quer o papel. Sim. Não é só o vendedor. Só que a gente tinha muita vazão. O Helder, o time dele, né, os caras, eles são umas máquinas lá de fazer lead. Abre a torneira lá e cai lead. Mas e aí? O que estava acontecendo com esse lead? A gente teve a oportunidade da pandemia. Tem um seu lado ruim, eu não vou negar, mas Com certeza. teve uma oportunidade incrível pra gente. A gente tinha na época acho que umas 90, 95 filiais, a gente fechou as portas das 90 filiais. Nenhuma filial ficou aberta. E não tinha uma cultura de home office, porque a venda é de uma frente pro venda, cliente. é uma venda consultiva, o cara tem que ir lá, tem que mostrar, tem que, enfim. E aí chegou a pandemia, a gente estava iniciando uma POC já do Zorro, para testar o Zorro CRM. E foi a melhor oportunidade, porque ó, você vai receber o lead. Só que assim, no contexto, a gente só tinha sistemas que entregavam lead, não tinha um CRM. Eu entregava o lead, atendeu, não atendeu, vendeu, não vendeu. É o básico, né? Não diria que é um CRM, né? E aí a gente aproveitou essa oportunidade para criar um funil de venda. Primeiro criar o processo ali de tratamento desses leads. E a gente chegou num ponto hoje que até a qualidade desse lead eu consigo devolver por time do Helder. Desde que se utilizado corretamente, aquilo que eu falei. Esse é o Se ponto. o vendedor fizer a parte dele, a gente chega nesse contexto. Vou deixar o Helder contextualizar, mas a gente tem tanta automação, e aí só o Zorro CRM permitiu a gente fazer isso, que até uma meritocracia a gente começou a implementar. Hoje está implementado, eu consigo entregar o melhor lead para o melhor vendedor, utilizando só as automações que a ferramenta oferece para a gente. Sem intervenção humana, você está dizendo que você consegue hoje
qualificar o lead dentro, e aí eu quero entender melhor como é que isso funciona, Legal, assim, legal. Na prática, na Sim, real. sim. E distribuir ele de forma que ele tenha um atendimento que é mais adequado para ele e gerar mais resultado com isso. Exatamente. Mas Você até Eu quero perguntou- entender no detalhe isso aí, eu achei que tá muito alto ainda para mim. Tá muito alto. Mas assim, ó, você até perguntou o que é necessário, né? Sim, Então existe um padrão. É óbvio que a gente está falando de filiais do Sul, do Rio Grande do Sul e filiais lá no Rio Grande do claro. Norte. Então a gente tem uma cultura muito diversa e não é um desafio. Está pronto, está entregue e a gente está vivendo o mar de rosas. Não é ainda, né? A gente tem muito desafio pela frente. E essas visitas que a gente está programando para o ano que vem, né, é justamente para tentar levar essa cultura. Mas a ideia é, vendedor, você atendeu o lead dentro de um SLA aceitável? E a gente sabe que hoje o lead você tem que, em 5 minutos, Boa. Você tem E que aí, ligar. vou dar um pause, porque o agente sabe, eu não sei se todo mundo tem essa informação. E o termo que você usou, SLA, também ele é super legal e sofisticado. Queria que até vocês contextualizassem um pouco para que a gente conecte as coisas. assim, eu sou um cara de TI, né? Eu Apesar de sei. estar envolvido com comercial, eu sou um cara de TI. E o SLA, falando em português bem claro, é um tempo de atendimento Ok. que a gente, né, é usado para chamado, é usado para um serviço, você pede uma solicitação, tem um ticket, eu preciso te devolver num prazo. Não é o prazo. E aí tem uma pesquisa que diz o seguinte, a pessoa que pesquisa no seu site, gera um lead, se ele for atendido dentro dos primeiros 5 minutos, você tem mais de 100% de chance de conversão. Deus. Se for atendido em 24 horas. O cara que está procurando um consórcio, ele não está só na minha página. Está na página do concorrente A, concorrente B, concorrente C e assim vai, né? E aí a gente começou a apertar. A gente queria saber quantos vendedores eles atendiam dentro pelo menos de 24 horas úteis ali. Entendi. E a gente percebeu o gráfico lá embaixo. 60% dos leads eram atendidos depois de 24 horas. Uau. É muito tempo. E a gente perdia muita venda. Esse foi o primeiro passo, foi uma automação que a gente fez, que o vendedor ele tinha 24 horas para atender, e se ele não atendesse, eu tirava o lead dele, de maneira automatizada, e jogava para o líder. Supervisor, Isso Seu sem vendedor- ninguém botar a mão. sem botar a mão. Seu vendedor Marcelo, Bota Ele um não exemplo atendeu. bom no meu nome aí, por favor. Pelo menos. seu vendedor Marcelo não atendeu. Você pode, por favor, o cliente ali tem um interesse, né? Os dados estão certos e tal. Isso tudo automatizado. Com e-mail, com push, com tarefa agendada, tudo certinho. Okay? Mas antes de mandar para o supervisor, eu ainda, 1 hora antes, eu mandava uma notificação para o vendedor. Ô vendedor, você tem 60 Aquela minutos. última chance. Se você não atender, você vai perder o lead. E mesmo assim a gente ainda continuou, mas já reduzimos. Esse número subiu para 80%, 85%. Apertamos um pouco mais o parafuso, 12 horas. Hoje nós estamos com 8 horas. Com 12 a gente conseguiu alcançar o número de 99% de todos os leads atendidos dentro de 12 horas. Umas 3 semanas atrás apertamos para 8 horas úteis, que é o horário comercial. Esse número já voltou a cair de novo, ele está em 95%, 90% em algumas filiais. Isso significa que se a gente entrar no site da Embracon agora, nesse momento, e fazer uma solicitação, no máximo até o final do dia alguém vai entrar em contato com a gente. Tem que ligar, senão ele perde o antes. lead. Antes, Tem né? que ser bem antes. Bem antes. Ah, legal. Acho que é importante isso também a gente comentar. A gente, como eu expliquei, a gente tem um planejamento, tem um processo para ter a governança, para a gente olhar esses números. Sim. O que o Fábio falou retroalimenta toda a nossa estratégia de marketing hoje de performance online. Hoje eu sei que se ele simular, por exemplo, no nosso site, a gente vai entregar para a área de vendas no Zorro em até 1 minuto. Então, em até 1 minuto, o dado já está disponível para a nossa força de vendas entrar em contato. Se ele entra em contato ou não, como o Fábio explicou, tem toda essa rotina operacional, depois eu consigo enxergar tudo que ele computou. Então, olha, se o lead era bom, se o lead estava interessado, se estava no momento de compra. Para quê? Para que as nossas campanhas de marketing sejam mais assertivas. Claro. Para que eu retroalimente o nosso investimento também em mídia. Então, não é só apertar os botãozinhos do CRM, tem todo
uma estratégia por trás, uma governança para isso, para a gente ter esse resultado rápido, entendeu? Sim, e assim, o desafio que vocês enfrentam, a gente estava aqui dividindo um pouco dos números que vocês querem alcançar nesse ano que vem, né? E os números que conseguiram esse ano, e ele não é um desafio pequeno. E para a maioria das empresas que eu tenho contato, que eu circulo, entrevisto e converso, o custo de aquisição do cliente é um custo altíssimo, que só aumenta. Sim. Só que muitas vezes, quando eu entro no detalhe, o custo que ele está olhando não é necessariamente o custo de aquisição lá na ponta, porque envolve vendas e mais um monte de outras coisas. É o custo do lead, que é o quanto ele bota de marketing digital ou qualquer outro, eventos, qualquer outra forma de aquisição, e depois o que volta daquilo. Sim. Como é que esse trabalho que vocês fizeram de aos poucos automatizando, espremendo e tal, e ajustando, reduziu o custo de aquisição de cliente, de fato, sabe? Lá no final. Como é que vocês têm esse dado e como é que foi? A gente vai fazer um bate-bola aqui, porque justamente a gente tem uma reunião, por exemplo, mensal, onde a gente apresenta as duas partes do processo, né? Uma parte, eu apresentar como que as estratégias de marketing, né? Como que a gente está trazendo esse famoso lead, né? Para a área de vendas. Outra coisa, eu ser retroalimentado das informações que eu recebo do time do Fábio, para a gente ver se aquela filial está tendo uma performance legal com o lead que a gente gerou daquela região, para ver se aquele vendedor está tendo aquela performance esperada. Sim. Então a gente consegue fazer esses ajustes. Hoje a nossa captação de lead, a nossa geração de lead é nacional. Mas, exemplo, tem uma filial que ela está com pouca produção, a gente precisa dar um gás em geração de lead. Eu direciono, porque eu tenho informação do Zorro, eu tenho informação de prospecção, de utilização da ferramenta. Então, até isso a gente está utilizando, né, a ferramenta por completo. O sistema de meritocracia hoje colabora muito para isso. Quem está usando, quem está funcionando, quem está vendendo, recebe mais. Entendi. É mais beneficiado, Entendi. tem mais recursos. Então, eu acho que é colocar isso em mente, em prática. O Zorro não é apenas um CRM, né? A gente consegue fazer a governança da área de vendas. Isso acho que é legal. Não, isso é um ganho sensacional para a tomada de decisão e para crescimento de qualquer negócio, né? Acho que o crescimento está muito associado à velocidade que você consegue trazer clientes e fazer com que esse cliente caminhe ali na jornada, né? Da maneira mais agradável possível. E tem um ponto, eu faço treinamentos de vendas por aí e muitas vezes as pessoas, até vendedores mais experientes, menos experientes, eles se sentem um pouco inibidos ali de fazer contato com o cliente várias vezes. Ah, mas eu já liguei, não, mas eu estou sendo chato, não atende, pô, esse lead não é qualificado, o cara não está pronto e coisa e tal. Mas aí, como você citou a pesquisa, existem dados também que mostram que ele precisa fazer vários contatos, 8 na média, né, acima disso. Como que o processo que vocês criaram mitiga esses resultados ou, né, como que o próprio CRM resolve esses problemas, ajudou vocês? A gente criou um fluxo muito estruturado, assim, né? Então, se houve a primeira tentativa de contato, ele não tem muitas opções. Ele precisa colocar o motivo, se ele não conseguiu o contato, então vai para a segunda tentativa de contato. E aí ele tem também esse tempo para fazer essa tarefa. Aí tem tarefa, tem alerta. Então tem um tempo para fazer o primeiro contato, que a gente falou que é 5 minutos é o ideal, no máximo 8 horas. Isso. E aí não deu certo. Não deu certo, ele tem que alimentar a ferramenta e aí passa para o próximo fluxo. Isso tudo muito bem estruturado, segunda tentativa. Mas quais os meios que você utilizou nessa tentativa? Ah, eu tentei WhatsApp, tentei telefone, tentei e-mail, etc. Só que o Zorro também ele já dá uma sacada para a gente, né? Ele tem um recurso, a gente chama de signals ou sinais, né? Que é um sininho. Se o cliente abrir o e-mail, opa, já aparece. O vendedor não precisa buscar isso no lugar nenhum? Não, ele vai lá no campo de e-mail, dentro do lead, olha, e-mail aberto, e-mail, opa, esse e-mail ele abriu. Ele abriu e-mail, está na hora de eu mandar um outro e-mail, eu sou o Fábio e eu quero falar contigo. Mesmo assim, se tudo isso ele desqualificar o lead, a gente criou um processo de pré-desqualificação. Gostei disso, eu não conhecia. Pré-desqualificação é o seguinte, eu sou o vendedor e eu estou falando, eu não consegui contato com o Helder, não consegui contato com esse outro lead, Marcelo. Ao invés da gente jogar esse cliente desqualificado no lixo, entre aspas, ele sobe para o supervisor. Né? Tem uma estrutura de hierarquia na Embracon muito forte. Assim, é vendedor, supervisor, gerente, diretor regional e diretoria geral. O supervisor ele tem um papel simples.
Ele precisou olhar, né, o Elder desqualificou, deixa eu dar uma olhada aqui no lead. Se não tiver uma nota, se um telefone parece que está certo, ele vai olhar lá o campo de e-mail e o supervisor é treinado para isso. Opa, não, esse cara não pode ser desqualificado. Ele mesmo pode pegar o telefone e tentar. A gente fez uma automação que ele pode mandar para outro vendedor da equipe dele ou devolver para o vendedor original. Elder, você não colocou informação nenhuma, o telefone parece estar certo, por que você jogou no lixo? Tá pouco ainda. Legal. Aí volta para o vendedor e a gente não descarta. Aí é um outro número legal também, que nosso índice de desqualificação, cara, tinha filial que chegava a 80%. Aí somou com aquela pesquisa, que a gente estava vendo que estava jogando lead. Vocês capturavam, vamos lá, de cada 100 leads novos que entravam na base, 80 falavam, olha, não, isso aqui não tá bom. Aquela velha discussão de marketing e venda. É difícil, né? Tem sempre aquele embate, né? Sim, marketing não tem critério. E área de vendas. Não, o lead não tá bom, mas não tá bom mesmo? Acho que esse que era o ponto que tinha, Exatamente. né? É assim. E aí, puxando um pouquinho a corda, a Embracon investe muito em tecnologia, inovação. Só que a gente tem um time lá, tanto o time do Elder, meu time, a gente tem aquela coisa de fazer que nem o Ram, bota a faca aí. Faca nos dentes e vai e embora. vai na criatividade, Uhum. porque tinha uma oportunidade, a gente está perdendo cliente. Por quê? O vendedor, ele faz loteria. Não são todos, não estou generalizando, mas é comum. Esse aqui me respondeu, ele quer. Esse aqui não respondeu, o outro também não, ele precisa de mais trabalho. Não, eu quero mais fácil. Porque se você tem muito lead, você vai fazer loteria. Claro. Né? Para ele não importa. E aí só que a gente começou a trazer, né? Esses clientes que a gente estava perdendo, a gente trouxe de volta para uma cadeia. O supervisor, que já é um cara mais, digamos, preparado ali para entender o comportamento do seu vendedor, ele tem esse papel de olhar. Aí a gente saiu desse número de 80%, hoje a desqualificação fica em média de 20% a 30%, porque precisa passar por esse processo faz um... Mas eu fiquei curioso porque ele saiu de 80% o índice de desqualificação e foi para 20 ou 30%. 20%. 20%. Incrivelmente 20%. Cara, isso é um ganho, assim, sem investimentos adicionais, o custo de aquisição de vocês caiu consideravelmente. Sim. Mas esse número, ele é o vendedor que deixou de desqualificar ou ele acaba desqualificando e depois eles voltam e falam, opa, peraí, o gerente precisa ser acionado, ou esse processo quase não acontece? Acontece, continua acontecendo. A gente tem muita pré-desqualificação, mas a gente tem o trabalho também do supervisor. Só que o Elder tem um número bem legal. Ele tem um dado aí que mostra quantos leads ele conseguiu enviar para a minha operação que são contatáveis. Exatamente. Hoje, o que eu acho legal, até colocando um pontinho aí na área de vendas, eu sempre brinco, né? Quando a gente faz a captação de lead hoje, na Embracon a gente tem muita tecnologia por trás, né? Não é apenas um formulário com 4 campos, né? Eu tenho validadores garantindo se o e-mail existe, se o telefone existe. Depois do preenchimento para o usuário ser invisível. Na hora, se você acessar o site da Embracon hoje, colocar o e-mail teste@teste, vai ter uma mensagem lá falando, olha, aceita. Precisa corrigir porque não é aceito. Então a gente tem essa inteligência por trás, né, fazendo essas validações. Justamente para quê? Para a gente tentar entregar um máximo de lead qualificados para a área de vendas. Então a gente faz uma retenção de fato. Eu não quero entregar qualquer lead a qualquer custo. Acho que isso que é legal, né? A gente busca sempre eficiência na empresa. E aí, quando a gente entrega para a área de vendas, né, eu sempre brinco com eles. Cara, leads são pessoas. Eu ia falar exatamente isso. Cara, às vezes as pessoas esquecem. A gente está num podcast, meu telefone pode estar tocando por alguma marca tentando falar comigo. Às vezes não conseguiu falar comigo, quer dizer o quê? Que eu não sou qualificado? Quer dizer o quê? Que o meu dado não é válido? Então, foi uma parte de aculturamento, né, da gente quebrar um pouquinho isso também no nosso segmento de consórcio para falar, olha, talvez ele não está no momento de compra ou no momento disponível para receber sua ligação, mas manda um WhatsApp, 5, 6 horas da tarde, liga no outro dia de manhã. Então, essa qualificação do lead foi melhorando. E aí saiu desses números que o Fábio comentou. Eu acho que é
é um dado muito bacana para a gente Com compartilhar absoluta com certeza. vocês, entendeu? Com absoluta certeza, porque isso vai diretamente no maior problema das empresas que crescem, que é trazer cliente novo. E Sim. por mais que você invista, quanto mais investe, maior é o custo. E às vezes o problema não está ali, né? Sim. Está tentando resolver um problema no lugar errado. E eu vou puxar mais um ponto do nosso segmento específico, Marcelo. A gente não tem tanta venda de impacto, né? O que você chama de venda de impacto? Venda de impacto é aquele produto, entre aspas, né, que está na prateleira ali, um sabonete, um sabão em pó, pronto para ser adquirido. A pessoa já conhece, etc. Uma venda mais consultiva, né? A pessoa precisa entender um pouco mais sobre o produto, a gente precisa detalhar um pouquinho mais sobre o sonho. A pessoa está procurando um sonho, um carro, uma casa, né, uma escola para o filho. Né? A gente tem vários negócios ali que podem ser comercializados com o consórcio. Então, não é porque ele não está no momento de compra que a gente tem que desqualificar o lead. A gente tem um dado muito legal que a gente mostra para a diretoria, para a empresa, que foi por meio do CRM que a gente conseguiu identificar isso, que o lead, por exemplo, que foi gerado em janeiro, data de criação em janeiro, ele converte em novembro. Uau. Sim. Aí você fala, cara, como assim? E aí, às vezes, a gente pegava, né, até E algumas essa é a pessoas... média? Cara, a média hoje está em 4, 5 meses ali de uma Que é um conversão. tempo longo também. Eu vou depois querer mergulhar um pouco, entender um pouco disso aí. Mas- Tem outro dado, depois que você terminar, eu vou falar. Exato. Mas o que é legal é que agora a gente conseguiu dar visibilidade. Sim. Então, às vezes a gente pegava no pé, pô, você tá com um lead aí, você não alimenta, você... Cara, mas não, eu tô conversando com ele. Ele conversava com ele, tinha uma história no WhatsApp ali, mas, cara, cadê no CRM, Fábio? Ninguém tá vendo. Exatamente, não tinha. Então, a gente conseguiu, e aos poucos a gente está conseguindo. Por quê? Porque aí sim a gente consegue justificar mais investimento para filial, mais investimento ali para ele receber mais leads. Tem que ter essa troca. E a gente tenta sempre passar isso para o comercial. A gente não quer penalizar. Né? O CRM aqui não é para deixar ele preso. Não? Ao contrário. É para quem está usando da forma que não deveria usar, né? A gente dá mais recurso, dá mais lead, né? Exatamente. Hoje um vendedor ele precisa ligar para uns 100 clientes para ele marcar, sei lá, umas 10 reuniões. Depois mais, sei lá quantas, umas 50 reuniões para tirar uma venda. Aí, né? Existe um processo e se ele ficar preocupado em mandar e-mail para cada cliente, mandar um SMS, que a gente manda também o SMS pela ferramenta, tudo automatizado. Então ele não precisa se preocupar. A gente, inclusive, manda os dados desse vendedor para o cliente quando ele também não consegue contato. Não conseguiu contato? Está aí um SMS, clica aqui, ele já cai no WhatsApp do vendedor. Só que aí, voltando um pouquinho pro tema de cauda longa, e dessa venda de cauda longa, eu conheci uma história aí, ultimamente, num podcast também, de uma cauda longa de 10 anos aí, né, Marcelo? Foi E verdade. justamente de consórcio também, até coincidência aí. Mas assim, por isso, dada a importância do vendedor sempre insistir, a gente fala, não deixa ali de parado no meio do funil, vai aquecendo, esse cara tá querendo... Né? Era aí que eu queria entrar. E aí, a história, né, que ele contou, para quem não conhece, é uma história que é uma história minha que eu contei num outro podcast, de uma vendedora de consórcio que me abordou. E aí, quando ela começou a ligação, ela contava assim: olha, Marcelo, tudo bom? Eu tenho aqui os seus dados e tal, não sei o quê. A gente se falou um tempo atrás e acabou não fechando o negócio. Eu falei, mas eu não tô lembrando. Como assim? Tem quanto tempo isso? Ela falou, 10 anos. Eu falei, que é isso, sério, minha senhora? 10 anos que você me ligou. Que espécie de follow-up é esse? Depois de 10 anos, eu já podia estar em outra e tal. E aí ela fez uma abordagem tão fantástica, vendendo esse sonho. Ela explicou que tinha se dado super bem, que a carreira dela tinha sido super positiva. Eu trabalho com vendas, dou aula e tudo. Sim. E aquilo me conectou de uma forma que eu que já queria desligar com 30 segundos, quando eu percebi, ela estava me contando a história por meia hora, e eu estava feliz da vida, fiquei triste porque tinha que desligar o telefone, porque ela me contou uma história, que para mim é um super atalho de vendas, mas também ela me vendeu o sonho. E aí você usou esse termo de vender o sonho, e eu não sabia, uma novidade para mim é que entre eu querer comprar o sonho, né, através da ferramenta que é o consórcio, e de fato fechar, o tempo é muito longo. A minha pergunta é como que vocês alimentam esse sonho? Por 5 meses, 4 meses, porque a pessoa pode simplesmente entrar em contato com vocês, ter um atendimento excelente de primeira. E o que acontece nesses 5 meses? É muito tempo, gente. Eu fiquei super curioso para saber como é que é isso. Esse tempo em média de um imóvel. Pausa, só para eu contextualizar. Claro.
Não é que eu acho que é muito tempo, que o trabalho... Sim. O que eu acho é como que vocês conseguem fazer... Manter, né? Essa manter pessoa aquecida. Aquecida ali, sim. se relacionando com a marca. Eu acho que também é um bate-bola. Eu acho que a gente também tem as campanhas de embalde, as campanhas de reaquecimento, tanto por e-mail quanto por SMS, né? Tem Entendi. o trabalho de WhatsApp. São algumas automações que a gente coloca, né, na ferramenta. Um ponto que é legal também, a gente um pouco fideliza, vou classificar assim, a gente fideliza a área comercial com o próprio lead. Então, exemplo, o Fábio está trabalhando o lead da Maria, de janeiro. E estamos em setembro. Ele está ativo na empresa, ele recebe uma nova, por exemplo, simulação se a Maria entrar no site. Vai o mesmo cadastro para o Fábio, falando, olha, Fábio, a Maria voltou, está simulando agora um outro produto. Você não quer conversar com ela? Ele recebe um alerta no Zorro, né? Falando que ele voltou a simular no site. Que é aquele mesmo contato que ele se relacionou no passado e, de repente, desengajou um pouco, ok? Exato. E agora ela está fazendo, ou seja, está ainda em movimento. Sim, exatamente. Então, Uau. a gente mantém esse aquecimento, né? A gente divulga várias peças também para a área comercial em diversos canais, né? Dads de redes sociais, a materiais de WhatsApp, para ele poder trabalhar e mostrar também o benefício que é ter um consórcio, que é ter realizar o sonho com a gente. Eu acho que isso que é bacana também. Claro. Essa ideia da venda do sonho ela é fantástica. Tem uma conexão, assim, por mais que eu dependo do trabalho do time do Helder, e ele depende da minha resposta e tal. A gente começou a trabalhar agora com o meio do funil, parado. E os vendedores acham que eu sou o carrasco, né? Porque eu tenho umas ideias malucas aí. O que é meio do funil parado? Conta pra nós. Meio do funil é o seguinte, início de atendimento, vamos entender como um grande funil. O Helder me gera lá 50 mil leads por mês, só que vai afunilando até chegar na venda. Sim. Tem todos os processos, tem os caminhos. Tem o topo, com o início do atendimento. Primeiro do contato, começa o relacionamento. O que acontece? A gente descobriu que um tempo aí, a gente tinha mais ou menos 500 mil de leads parados. 500 milhão de leads no meio do caminho. É legal falar 500 mil, né? Não quer dizer porque 500 mil dá muito 500 mil não dá menor impacto, nada, zero. 500 mil a gente ia passar batido. Não é nada. E a gente percebeu que estavam parados há mais de 15 dias. E aí entrou uma nova automação. A gente automatiza tudo no Zorro, cara. Fantástico. Opa, 15 dias sem mandar um e-mail, sem abrir, sem colocar uma tarefa, sem colocar um agendamento. Aí fazer esse aquecimento. Porque assim, é muito tempo. Só que se o cara ficar parado também, ele congela. Claro. A gente não consegue alimentar. São poucos, a gente que poderia vender muito mais. Opa, Helder, aquece esses caras para mim, porque o cara que tiver interesse eu vou tirar da filial. Aí eu tiro de uma filial, passo para os melhores vendedores da meritocracia ou até outras frentes de vendas. A gente pode mandar também. Por que não mandar para um parceiro? Por que não mandar para uma franquia? Não sei, a gente está em estudo. Mas a ideia é que a gente não deixe o cliente sem esse atendimento. Entendi. O cara tem um sonho de comprar uma casa. Ele não pode ficar assim nessa expectativa. Putz, mas quem, né? E tem muita gente ali que precisa de um empurrão. É normal. Você entende muito mais de vendas, né? Dessa negociação. Você é o especialista. O cara tem que tomar um empurrão. Outros não. Já saiu comprando porque é impossível. E essa massa, se não for aquecida, né? E aí um outro projeto que está em implementação, inclusive essa semana, todo lead desqualificado ou negociação que não der certo, a gente está mandando uma comunicação, tipo via SMS, e a gente estou negociando com o Helder para ver se ele... Pro cliente. Pro cliente, falando assim, ó, você, Marcelo, é nosso cliente lá e desistiu e foi desqualificado. Ok. Marcelo, sabe quem sou eu? Sou você daqui 10 anos. Esse é o texto da mensagem. É o que a gente estava implementando. Vai lá. Sabia, se você tivesse comprado aí nesse ano, esse imóvel, aí a gente vai pegar o título, né, o bem que ele estava simulando e jogar lá. Eu estaria bem melhor agora. Sabe, a gente vai tentar puxar para o emocional, porque é uma realidade. Tem muita gente que fala, eu vou comprar, vou pegar ônibus, cansa de pegar ônibus. Claro. Mas passou 10 anos, o cara está pegando ônibus ainda porque achou que o consórcio não dava certo. E ele já estaria com o carro. Ou já estaria saído, né, já teria saído do aluguel, né? Umas coisas assim. Legal, porque assim, eu adorei o copy, fiquei meio curioso para saber quais vão ser os resultados práticos, numéricos aí exatamente. E tal. Mas você falou da negociação, às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho e tal, e se a gente não ficar atento, pensa que isso é uma coisa ruim ou um vilão, de jeito nenhum.
que ele tá fazendo é o cara tá num limiar que ele precisa tomar uma decisão. Quanto mais você ajudar ele a tomar essa decisão, melhor fica. E a gente, assim, a gente tá ajudando o vendedor. Sim. Eu tenho que utilizar, eu falei, até brinquei com o Helder hoje. Cara, me dá um clips. Aí eu tô lembrando do MacGyver, né? Eu tô revelando minha idade aqui. Me dá um clips e um chiclete aqui, Ele cara. falou de MacGyver. MacGyver, audiência, assim, se tiver menos de 30 anos, não conhece o MacGyver. MacGyver não sabe o que perdeu, inclusive, porque o MacGyver Mas é era um o gênio. cara que com poucos recursos ele consegue entregar. Tudo. E é muito assim, né? A gente tem esse DNA, cara. Sim. Não, e esse é o lance, voltando até a questão que você fez pra gente reduzir o custo da venda. Ou o custo do lead, né? Eu preciso reduzir esse custo. E como que eu reduzo esse custo? Aproveitando melhor aquilo que a gente tem, o próprio lead. Se eu vender esse lead, basicamente quase que não tem custo pra gente. Sim. Porque... porque esse custo do lead, digamos assim, da atração, chegou e fez o primeiro contato, vocês têm pouco controle sobre ele. O que tem é depois, pelo que eu estou entendendo. Aí como você trata, quais são os indicadores, qual que é o processo que vocês já estão assim... Eu conheço um monte de empresa, ele já dá os parabéns, porque realmente é um processo super maduro e com muitas ferramentas e arcabouço tecnologia, né, cara? Isso que é bacana também, a gente falar de automação, de integração. Hoje a gente, na verdade, a gente conseguiu, né? A gente fez a POC em parceria com a implementadora WebPick, né? Que trabalha com a gente aí desde 2020. Agradecer ao Marcos Custódio, né? Que ajudou a gente na decisão do Zorro. E todo o processo interno hoje, a gente não depende de uma área específica de tecnologia corporativa. Acho que isso que é bacana a gente comentar também. Isso é interessante mesmo. A gente deixa hoje a operação das automações, né, na equipe de negócio, do Fábio. Então ele tem Vocês fazem isso direto no sistema, sem auxílio externo, sem time? A gente tem a consultoria hoje, né, da WebPick, que nos ajuda, né, com as implementações, mas muito processo o Fábio mesmo consegue fazer de uma forma tranquila, entre aspas, aqui, porque não precisa de uma equipe técnica pesada, de uma squad, de sprint, né, da gente fazer aquele projeto de 2, 3 anos. A gente consegue fazer uma velocidade muito ágil, de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque eu sempre falo, a gente tem que focar na venda, a gente tem que focar na área comercial. A dor dele hoje não espera 12 meses. Acho que esse que é o ponto. E por isso que a gente tem essa velocidade, né, de implementação, né, Fábio? E o apetite acho que a área comercial como um todo, mas o apetite da Embracon é absurdo. Eles querem velocidade, eles querem novidade e tal. Assim, por mais que ainda existe uma parcela que pensa que é só controle, não é controle. Mas eu também, faz parte, né? Se eu tenho um CRM... Mas o controle também faz parte. Eu preciso ter um controle, eu preciso monitorar, eu preciso entender e eu preciso encontrar as oportunidades. E a gente consegue achar oportunidade em tudo, cara. Tudo que a gente vê, a gente acha oportunidade. Então a gente fala... A palavra problema, eu estou ensinando inclusive meu filho. Não fala problema, filho. Você não tem um problema, você tem uma oportunidade de crescimento, de fazer algo melhor, sei lá. Não é problema. Então, assim, e o Zorro permite a gente tratar essas oportunidades com mais velocidade. Não preciso perder tempo. É isso que você trouxe do meio do funil, da identificação. E aí falou, cara, tem muita oportunidade aqui. Como é que eu transformo isso em negócios? Já implementar, criar o processo dentro dos... Pô, isso é dinheiro, né? Isso é resultado financeiro direto, sem custo de aquisição ainda, que é melhor do que... Exato, é lead que está com a gente. Que já está lá. Exatamente. E aí, eu adorei a frase que você falou, que leads são pessoas. Mais do que leads, são pessoas com sonho que vocês prometeram e agora estão, de fato, entregando. Eu achei sensacional. Sim. Até para contextualizar e falando que a gente não usou consultoria, o Marcos ajudou a gente pra caramba da WebPick. Só que a gente estava no início da pandemia. Meu time era eu, 2 assistentes, não eram nem analistas. Eita. Falei, dá esse negócio aí, vamos estudar. E tem bastante conteúdo. Ainda, né, o Zorro estava começando, não tinha nem sede aqui ainda. E tinha bastante conteúdo em inglês e tal, mas a gente tinha um bom apoio, tanto do pessoal da Índia, quanto do Marcos aqui. Cara, de verdade, assim, hoje o time já está com... O time do Helder tem muito mais gente, que é uma gerência maior. Mas o meu time que faz o gerenciamento da performance mesmo e da gestão de Zorro já subiu para 20 pessoas, cara. Só para cuidar de toda essa estrutura, só que a gente está achando mais oportunidade. Opa, vocês cuidaram muito bem do lead agora. E eu atribuo isso também, dou crédito à ferramenta. Claro. Porque eu posso construir uma casa de madeira com um martelinho ali e uma faquinha, né? Eu vou conseguir, mas vai demorar bastante.
Agora se me dão, né, uma serra, estrutura profissional, metálica ali, mas, exatamente, eu vou conseguir construir. E graças a todo esse investimento que a gente fez, que a empresa fez, Claro. a gente também chegou nesse nível de maturidade, entende? Caramba, muito bom, muito bom. Olha, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Com certeza, esses temas que a gente trouxe podia aprofundar muito mais e já estão convidados para voltar. Só no Martech dá para a gente ficar 3 horas aqui Dá bastante. aprofundando, porque é uma área que cresce muito, uma área sim. nova, que é novidade para muita gente Sim. e que é fundamental para o crescimento. Mas eu destacaria assim, a junção de marketing e vendas que vocês estão fazendo de maneira primorosa, aí, muito bom. Vocês estão de parabéns. E eu tenho certeza que vão existir pessoas que vão ouvir a gente e que vão ter o sonho da casa própria, que vão ter o sonho do imóvel. Eu queria que vocês deixassem os contatos e as formas de as pessoas continuarem essa conversa, não só com vocês, mas também com a Embracon. Site lá da Embracon? Pode mandar, Bom, né? pessoal, eu acho que se você tiver um sonho, seja ele qual for, eu acho que você tem que correr atrás para realizar. Sim. E a Embracon ela consegue te oferecer de uma maneira muito simples, né? Convido vocês a conhecer um pouquinho mais o sistema de consórcio e a nossa empresa. Então, acessem o site, né? www.embracon.com.br. Com 4 cliques você simula e com certeza nosso Não vai time de poder botar vendas- e-mail falso, porque vai pegar Não, tem que Exatamente. fazer os dados reais ali. dados hein? de verdade. E vai ser atendido, porque senão eu vou punir, não vou punir Exato. não, eu vou mandar pro vendedor certo lá. E deu oportunidade, eu acho que isso é legal, de você conhecer o sistema novo, né, um sistema que é atual, né? Muita gente, meu pai fazia consórcio, mas cara, é um sistema muito bom no tempo que a gente vive. Então, deixe lá o seu contato, né? Nosso time de vendas vai estar preparado para te atender da melhor forma possível. Meu nome é Aldo Oliveira, né? Sou gerente de Martech, estou à disposição. Quiser bater um papo, conversar um pouquinho, os desafios, só chamar a gente. Agradecer ao time da Zorro, né? Mais uma vez, o pessoal da WebPick por esse espaço. Acho que foi bem bacana essa troca, viu, Marcelo? Te agradecer também. Bom, cara, fico feliz. Muito bom. Marcelo, eu quero agradecer a você pelo convite, a toda a sua produção. O Thiagão aqui foi firme aí, o cara, gente boa. Obrigado mesmo, é uma baita oportunidade, porque a gente... Eu falo uma coisa com meu filho que é muito importante, assim, ele quer fazer aquilo que ele ama. Mas por que você não coloca paixão primeiro naquilo que você está fazendo? Isso vai se transformar. E a gente aqui tem na veia, a gente gosta muito, a gente tem paixão pelo que faz. E mais ainda quando a gente vê o resultado. Então a gente constrói uma estrutura, constrói um processo, deixa a ferramenta do jeitinho que o vendedor precisa. Aí você vê, a gente foi na filial aqui em Florianópolis, o pessoal tudo usando lá, legal pra caramba, isso aí é gratificante, tá? E, enfim, gratidão, contato aí na Embracon já tem, meu LinkedIn é Fábio Antunes da Paz, só procurar, não sei o código, o Acho que nem Instagram, tem, se eu botar o nome ali, a gente acha. o Instagram é Fábio Paz, né? E me procurem, eu gosto muito de network, cara, é muito importante pra mim, é rico, eu gosto muito de falar com os vendedores, com outros gestores para ter essa sinergia e a gente conseguir encaixar novas... E eu acho que informação que não é compartilhada, ela não traz um mundo melhor. Eu preciso compartilhar aquilo que eu faço. A gente fala, pô, deu certo. A gente vai num evento desse, a gente quer compartilhar mesmo. Eu quero dizer, pô, você A aqui ideia faz é isso aqui, essa, dá a troca, certo. né? Sua empresa vai ser melhor. Então, eu fico Eu aberto vou aí. pegar isso que você falou do Empresa Vai Ser Melhor, que eu quase que esqueci, a gente tem um quadro importantíssimo que é o seguinte, a audiência, vocês contaram a história de vocês, do que estão fazendo, assim, estão super de parabéns, mas vão existir pessoas que vão ouvir a gente que não estão nesse mesmo nível de maturidade com relação a processo, automação e inteligência de negócio. Pensando em 3 passos simples e básicos, digamos assim, para que entre um processo comercial mais caótico ou mais confuso até chegar, né? Não vou dizer no nível de vocês, mas ir nessa direção, quais seriam esses 3 passos que a pessoa pode ouvir e falar, cara, eu vou seguir esse passo a passo e vou chegar próximo deles, pelo menos. Lembrando que esse é um podcast oferecido pela Zorro CRM, um software de gestão do relacionamento com o cliente ideal para empresas médias e de grande porte. Com preços acessíveis e uma ampla gama de recursos, o Zorro CRM é a ferramenta ideal para líderes de vendas que querem trabalhar de forma mais inteligente e com processos mais eficientes. Experimente gratuitamente em zorro.com/CRM ou clique no link na descrição desse vídeo. Agora vamos embora para o podcast.
Cara, assim, ó, aí independente da ferramenta, Com certeza. entenda qual que é o seu objetivo, o que você quer, onde que você quer chegar. Ah, eu quero vender X, o que você precisa fazer então para isso? Escreva Então o que você esse precisa seria o fazer. primeiro. Exatamente. E agora você começa a escrever o que eu preciso para vender isso e por que eu não estou vendendo isso ainda. Boa. E por mais que existam, eu brinco que faça a gestão no papel de pão, mas não faça no papel. Utilize pelo menos uma ferramenta simples, comece pelo simples. Que tenha pelo menos um pipeline, que é o fluxo lá, Passo são a passo. as etapas, né, que o lead precisa percorrer. Perceba a comunicação. 3 passos, eu já estou falando muita coisa. Mas uma ferramenta vai te ajudar a você ter o início, é o pontapé inicial. Esse pontapé inicial então assim, objetivo, quais são os passos, por que eu não estou conseguindo e de fato adquira uma ferramenta, nem que seja gratuita, mas uma ferramenta que te dê o mínimo de visibilidade para você ver onde tem oportunidade, onde tem fuga, onde tem desvio. Se eu pudesse resumir, onde é que eu quero chegar, por que eu não estou chegando, e criar um passo a passo, que é uma ferramenta, Sim. no nosso caso, é uma ferramenta de CRM, para mostrar como é que cada um está percorrendo ali. Exatamente. Genial. Cara, eu assino embaixo, o Fábio falou, concordo. Eu só colocaria mais um ponto que você abriu com a gente. Eu acho que acredite no processo. Sim, Né? sim. Eu acho que são passos, né? São níveis, são maturidades, assim como a gente ir para academia, começar uma aula de uma língua, né, diferente. E é assim a implementação de um processo comercial. Acredita, confia, planeja, vai fazendo ali as adequações necessárias. Mas, cara, é possível. A gente é prova disso, né, Fábio? Em 2020 a gente não tinha essa gestão que a gente tem. 3 anos se passaram e E estamos não aqui. é que é muito tempo, né, gente? Vamos combinar. Exatamente, estamos aqui. Ótimo. Poxa, então, queria agradecer muito a presença de vocês. A troca foi genial. E eu espero que a gente consiga alcançar as pessoas que, de fato, vão absorver esse conteúdo, né? Esse foi mais um podcast Vamos de Vendas, que tem esse objetivo, trazer pessoas que estão no campo de batalha, que estão vivendo as principais experiências com ferramentas, processos, tecnologia, como a gente viu hoje, e trazer para você esse conhecimento para que você possa implementar isso no seu negócio. Eu espero que tenha te ajudado e a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço.